de hoje eu te conto tudo sobre os Six Nations, das 3 rodadas que aconteceram, especialmente da última, com resultados, classificação e tudo mais, e projeto o final da competição, faltando apenas mais 2 rodadas. 60% do Six Nations 2026 já foi completado. A França lidera, de repente pode até ganhar o título nesta 4ª rodada, mas ainda briga com a Escócia diretamente e indiretamente com a Irlanda. Inglaterra decepcionou, ficou abaixo. Itália e Gales vão brigar ali pela colher de pau. Preparado? Vamos nessa? Muito legal ter você aqui comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Martoni e antes de mais nada agradecer o carinho das mensagens, compartilhamentos, os likes, assinatura do canal e vamos que vamos, tá? Sempre é importante ouvir sua opinião, você sabe que eu respondo quase todas ou todas na maioria do possível e só agradecer o carinho das mensagens e também as opiniões, que a gente vai sempre aprendendo um com o outro, ok? Muito obrigado e vamos que vamos. Bom, vamos fazer assim então, vamos dar uma olhadinha na classificação geral da competição após 3 das 5 rodadas. Você viu aí, né? A França lidera 15 pontos, depois a Escócia em segunda, a Irlanda em terceira. Para baixo ali é briga, a briga vai ficar ali para colher de pau entre Itália ou Gales. Gales melhorou, quem sabe o próximo jogo vai dizer muito que é contra a Irlanda. E a Itália tem uma pedreira contra a Inglaterra, embora seja lá na Itália. Eu vou falar dos 3 primeiros colocados. 2 equipes brigam diretamente pelo título. Por que eu digo isso? Porque tanto França quanto Escócia só dependem delas. Por incrível que possa parecer, 15 pontos para a França. Uma vitória com ponto bônus da França dá o título para a França na 4ª rodada. Você já fez essa conta? Meu amigo. E eu te explico por quê. Quem vem em segundo vem com 11, que é a Escócia. Confronto direto. Caso a França ganhe com ponto bônus, ela vai a 20 pontos. Imaginemos que a Escócia na última rodada ganhe com ponto bônus, vai chegar a 16. Aí você fala, pô Martoni, mas a Irlanda? A Irlanda está brigando mais indiretamente. Por quê? A Irlanda tem 9 pontos, ok? Vou imaginar que ela ganha os 2 com ponto bônus ofensivo. Então ela faz 10 pontos em 2 jogos. Ela vai a 19. A França já tem 20 com a vitória para a Escócia. Então essa 4ª rodada aí promete e promete muito. Porque exatamente já tem situação de título uma rodada antes do final. Eles são só 5, hein? Você vê como o Six Nations é cruel. Se você tropeça num, outro tropeça no outro. Foi o que aconteceu com todo mundo, tirando a França, que está até aqui incólume. Então vamos fazer assim então agora. No finalzinho eu vou dar uma projeção para essa 4ª rodada. Mas antes, vamos dar uma analisada em seleção por seleção, começando de baixo para cima. Vou falar primeiro de País de Gales. Os números de País de Gales não mentem, a campanha é muito ruim, mas acendeu uma luz, a meu ver, no final do túnel, no 3º jogo. No 2º jogo, se você pegar meu vídeo anterior, tomou uma sapatada da França. Mas o Steve Tandy, treinador da equipe galesa, falou pós-jogo, e eu falei aqui, que ele tinha visto coisa boa, e eu também. Um scrum certinho no scrum fixo, um lateral muito bom. Algumas ações ofensivas com velocidade e qualidade. A defesa da França é boa, não deu para penetrar como poderia, mas enfim. Mas andou lá dando as suas pauladas. E tomou um vareio no sistema defensivo.
E se melhorasse, e eu falava ali, se melhorasse o sistema defensivo, talvez de compreensão do que queria a comissão técnica. Eu falei no outro vídeo, você sabe que Steve Tandy era treinador de defesa da Escócia, do Gregor Townsend, antes de assumir País de Gales. Mas ele estava com muita atribuição para ele. Tanto que chegou um novo treinador de defesa agora, nesses dias, para o País de Gales. Mesmo assim, a defesa de Gales melhorou contra a Escócia. Foi um jogo equilibrado, é bem verdade. A Escócia teve algumas infelicidades no primeiro tempo, também é verdade. Mas o ataque de Gales funcionou e a defesa funcionou. E aí o jogo foi para o segundo tempo apertado. Das duas exibições anteriores, sem dúvida alguma, o País de Gales poderia, nesse jogo contra a Escócia, inclusive ter vencido. Teve um penal ali que foi revertido do Thomas Williams, quando o País de Gales ganhava o jogo, faltava, sei lá, 8, 9 minutos, que eles iam meter mais 3 pontos e abrir 4 e ia jogar mais pressão para cima da Escócia com pouco tempo. Então, aqueles detalhes de jogo que acontecem en passant. Foi penal mesmo do Thomas Williams ali, ele puxa, ele até fala que não, mas foi. Quando ele entra no ruck, você não pode fazer o crock roll, como eles chamam lá, que é torcer o jogador que está na formação ruck. Isso é perigoso para a integridade física do atleta. Foi o que aconteceu, foi uma infelicidade. O jogo ali poderia ter dado, digamos, uma brecha no placar de 3, 4, 5 pontos para o País de Gales, que ia jogar mais pressão na Escócia. Não foi o que aconteceu. A Escócia aproveitou, teve qualidade e conseguiu fechar o jogo. Para terminar de País de Gales, é uma equipe em ascensão. Ela vai enfrentar a Irlanda na próxima rodada, o que é muito difícil, lá em Dublin, e depois a Itália, onde ela vai decidir a sua vida, hipoteticamente. Ela não passa pela Irlanda e vai brigar com a Itália, que também provavelmente, hipoteticamente, vou falar da Itália, daqui a pouquinho também não passa da Inglaterra. Mas País de Gales parece que encontra um caminho, e um caminho bem interessante, com alguns jovens talentos, especialmente os Santos, jogando muito bem nessa partida. Bom, agora vamos falar da Itália. A Itália começa ganhando da Escócia no primeiro jogo. O segundo jogo ganha ponto bônus defensivo, um jogo apertadinho lá em Dublin, onde ela, inclusive, a Itália poderia ter tido uma melhor sorte contra uma Irlanda que não estava legal. Meio insegura e tudo mais, mas muitos méritos da Itália. E no jogo contra a França, o jogo foi até os 70 minutos equilibrado, com 8, 9, 10 pontos de diferença para a França ali, apertado. Se olhava ali e falava, se a Itália mete um try, esse jogo muda de figura, porque a França estava cansada, apreensiva, a torcida calada. Em Lille, até os 70 minutos do segundo tempo, com a França de Antoine Dupont. E Thomas Ramos, e a Tsigopé, nossa, tem um monte de gente boa lá. Né? Então, assim, a Itália tem algumas ausências que agora voltam para as próximas rodadas, como Verney, como Tommy Allen, entre outros, até o Brex. Perdeu o Andy Capuoso, infelizmente mais uma vez machucou, mas é uma equipe que pode ainda sonhar com alguma coisa aí na competição. Ela pega uma Inglaterra bastante cabisbaixa, que deve ter mudanças significativas, e que isso pode ser bom, pode ser ruim para ela, a Inglaterra. Pelos lados da Itália, é fazer o jogo que vem fazendo, evoluindo a cada rodada, e pode eventualmente conquistar algo que ela nunca conseguiu, que é bater a equipe inglesa. Então, perspectiva boa de uma boa exibição, de um bom torneio até aqui da Itália. Poderia ter tido um pouco mais de chance e sorte. E aí você alia a chance e sorte também a talento. Ela precisa aprender a fechar jogos. Contra a Irlanda, ela foi melhor e acabou perdendo. E contra a França, a defesa da França foi muito forte. Mas ela poderia ter feito algo diferente. E pelo andamento do jogo, poderia estar ali equilibrada. Como foi? Mas ainda tinha uma distância no placar. Ela podia ter reduzido isso. Falta para a Itália esse estalo de começar a ganhar jogos importantes. Uma hora acontece, porque todo o trabalho que vem sendo feito com o Gonçalo Quesada e a comissão técnica, claramente surte um efeito importante para a equipe italiana. Bom, agora a gente chega a quem diria, hein? Na Inglaterra. A imprensa inglesa, você sabe como é que é, né? A Inglaterra vinha de 12 vitórias consecutivas de 2025. Em 2025 ela bateu a Nova Zelândia, bateu 2 ou 3 vezes a Argentina, bateu a Escócia, bateu a Austrália, bateu todo mundo, com exceção da África do Sul. Havia perdido no começo do ano, no Six Nations 2025, para a Irlanda. De lá para cá 12 vitórias, sendo 7 e 8 em casa e as restantes fora de casa. Então era uma equipe que às vezes
você podia dizer que fora de casa talvez ainda não tivesse tão pronta contra a Escócia. Ok, aconteceu, foi um dia ruim, nada deu muito certo, a Escócia jogou muito bem na segunda rodada e a vitória veio, a perda da Calcutta Cup e a vitória da Escócia. Ok. Vem para a terceira rodada jogando em Twickenham, no Allianz Stadium, dentro de casa, com apoio lá, 84 mil pessoas, todo mundo sabendo e ciente de que eventualmente aquele tropeço contra a Escócia tinha sido um tropeço, mas com 20 minutos de jogo, praticamente o jogo tinha acabado. De novo, ela toma 12, 15, 18 pontos nos primeiros 20, 25 minutos. É impossível você reverter. Impossível é uma palavra forte. É quase impossível você reverter um placar desse de início de jogo. Você vai correr atrás do adversário o jogo inteiro, um adversário de muita qualidade. É bem verdade que a Irlanda jogou o melhor jogo dela nos últimos ano e meio, pelo menos, que eu me lembro, jogou muito bem. Acho que é um jogo dessa intensidade só contra a África do Sul há 2 anos, quando o Frawley faz um drop goal do meio de campo e ganha dos Springboks lá dentro da África do Sul. De lá para cá eu nunca mais tinha visto a Irlanda jogar tão bem como jogou. Depois eu vou falar da Irlanda. Estou falando da Inglaterra. E eu fazia muito tempo que eu não via a Inglaterra jogar tão mal no breakdown, no lateral. Foi uma lástima. O escândalo até foi nos duelos, nas bolas altas. Né? E aí apareceu um lado da Inglaterra que as vitórias talvez encobrissem o plano B. O George Ford, que é um jogador excelente, eu sempre falo isso, continua sendo. Não jogou bem nenhum desses 2 jogos. E nesse jogo a gente via claramente que ele não tinha um plano B. A entrada do Marcus Smith, ainda no primeiro tempo, a entrada do Jimmy George, ainda no primeiro tempo, a tentar mudar o status quo da partida, não deu efeito porque não tinha plano B. Ou seja, você muda a peça, mas continua fazendo a mesma coisa. Né? Então, conclusão da história. Eu não acho, e não achava, assim, que a Inglaterra era a melhor do mundo, mas ia brigar, e para mim continua sendo candidatíssima à Copa do Mundo. Mas também não acho fracasso, porque perdeu 2 jogos, como a imprensa inglesa, que é passional, né? Faz parte, também colocou para cima do Steve Borthwick. Os caras até falam de mudar de treinador e tudo mais. Aí o Eddie Jones também meteu a colher, falou que o Henry Pollock é bonitinho, tira umas fotos legais, mas é jogador de 20 minutos. Aí começa, sabe? E aí você tem que confiar no seu processo, não que você vinha fazendo sempre, que vinha dando certo do caso do Steve Borthwick. Aparentemente, as fragilidades foram expostas há 1 ano e meio da Copa do Mundo. O time já provou que é bom. Agora ele só precisa, talvez, mudar uma peça ou outra, refrescar algumas questões de estratégia tática de jogo, enfim, né? De qualquer forma, inegavelmente é uma decepção a essa Inglaterra, que tinha tudo para brigar no Le Crunch contra a França na última rodada. A imprensa inglesa falou inclusive isso, que antes da competição, e é verdade, o Steve Borthwick, treinador inglês, falou que o jogo que vai decidir é o Le Crunch lá contra a França. E aí, segundo a imprensa inglesa, o jogador inglês ficou pensando na França e esqueceu dos outros jogos. Os caras também exageram. Mas em todo caso, tem uma cornetagem aí interessante. Né? O Steve Borthwick também não tinha nada. Aliás, quando eu vi, eu também achei meio estranho. Mas em todo caso, acontece, todos nós somos seres humanos e erramos. A meu ver, ele errou naquela frase, mas é um treinador brilhante e que precisa dar um jeito na equipe que, de fato, não andou bem. Bom, agora a gente chega na Irlanda. Você sabe que essa Irlanda que entrou em campo contra a Inglaterra foi uma das equipes mais experientes que a Irlanda já colocou em campo. O jogador mais jovem tinha mais de 24 anos, muita gente acima dos 30. Então a impressão é que a Irlanda ia ser aquele lá, um time sem meio ritmo, porque estreia muito mal contra a França, toma uma paulada, depois quase perde o jogo com a Itália jogando em casa, um jogo que o St. Pendergrass mais uma vez não jogou bem a abertura. O treinador Andy Farrell, que é excelente, ele tentou de tudo com o menino, chegou uma hora que ele falou, não, veio o Jack Crowley pro jogo, o Jameson Gibson Park começou jogando. O jogo contra a Itália, ele descansou os jogadores, Josh Van der Fleet, entre outros. Sim, o pessoal falar que, sabe, que não estava nem no banco, porque não sei o que, não era. Tanto é que ele colocou toda a galera titular para jogar contra a Inglaterra e deu um show de bola e a Irlanda jogou, repito, o que fazia muito tempo que eu não via. Essa é a Irlanda, velha Irlanda que a gente conhece. Um time poderoso, difícil de jogar, num breakdown feroz. Uma partida primorosa do Tadhg Beirne, do Caelan Doris.
do Tadej Furlong, que foi muito criticado no jogo contra a Itália, com razão, jogou muito bem, do James Ryan. Aí o Jack Crowley fez o papel de abertura direitinho, ele não é tão bom nos chutes assim, mas ele é muito bom no dinamismo do jogo, na distribuição de jogadas e tudo mais. A linha deitou e rolou, o Osborne jogou bem, o McCloskey está numa fase absurda, foi buscar o Marcus Smith, ele saiu 20 metros atrás, que seria atrás do cara muito mais rápido que ele, foi buscar, enfim. Aí o Van der Fleet jogou bem, foi um show de bola da Irlanda, Jameson Gibson Park deitou no jogo, sobrou, jogou muito, o extraordinário camisa 9. Essa Irlanda que se esperava que não tivesse esse período de baixa que ela teve de quase um ano. E aí, você lembra que o Andy Farrell foi pro Britain Irish Lions, o Simon Easterby assumiu, a equipe foi até bem no último Six Nations 2025, perdeu ali para a França, mas de lá para cá o time meio que... O Andy Farrell, quando chega no primeiro jogo pós a ida dele pro Britain Irish Lions e reassumir a Irlanda, foi lá em Chicago contra os All Blacks, foi um jogo ruim da Irlanda, os All Blacks ganharam. Ele falou, não gostei do que eu vi não, dá a impressão que o pessoal está meio acomodado, enfim. Ele não gostou, ele começou a mexer, as coisas não andaram tão bem, passou novembro lusco-fusco, começou mal o Six Nations, mas pumba, explodiu contra a Inglaterra, porque é uma rivalidade absurda, aí o time... A Irlanda voltou, resta saber se vai manter, mas que ela voltou, e é bom de ver a Irlanda jogar o que jogou, né? Uma equipe sensacional que ainda briga pelo título. Ela precisa torcer, para o melhor mundo da Irlanda, ela torcer para o empate, mas sim, não, para uma vitória não bonificada da Escócia, que aí ela entra, teoricamente, na briga ainda pelo título. Ela precisa vencer os seus 2 jogos finais, com ponto bônus, ela tem 9, vai a 19, e torcer para um tropeço depois ainda de Escócia e França na última rodada. Mas enfim, pelo menos ainda está viva na competição. Grande jogo da equipe da Irlanda, um comeback da Irlanda. Parabéns para Andy Farrell, que segurou a bronca, nunca criticou o jogador, esperou um momento e deu a volta por cima por enquanto. Vamos ver as últimas 2 rodadas. Bom, agora a gente chega na vice-líder, a Escócia. Quem diria, hein? A Escócia é muito louca. A Escócia, eu falei isso nos vídeos anteriores. Para mim, a melhor equipe da Escócia, ou geração de jogadores da Escócia, da era profissional, com certeza absoluta, porque a de 91 também era muito boa. Joe Jeffrey, companhia limitada lá, Racing, os irmãos Racing, é muito boa, tanto é que chegou na semifinal, poderia ter ido para a final da Copa do Mundo. Mas depois, na era moderna, para mim a melhor geração que tinha. O ano passado ela perde dos All Blacks um jogo que era para ganhar, depois ela toma uma virada histórica da Argentina, falei isso no outro vídeo, vem para esse ano, a expectativa, o Gregor Townsend já pressionado, chega na primeira rodada, toma um pau da Itália lá em Roma, fala, bom, agora o Gregor Townsend vai embora, vai recomeçar um trabalho, faltando 1 ano e meio, esse monte de gente boa aí ficou no caminho, que também não entregou resultado. Aí veio a Calcutta Cup, que é o jogo que existe desde 1879, 78, por aí, 71, sei lá, 1800, ela vai bolinha, contra os ingleses. E os caras ganharam com ponto bônus, um show de bola. Do Finn Russell, do Hughie Jones, do Suione Tuipuloto, do Kyle Stein, de um monte de gente boa. Um scrum poderoso dos irmãos Fagerson, do Scott Cummings, do Grant Gilchrist, enfim, tem muita gente boa. White, e depois Horn. O time é muito bom. Mas tem o Finn Russell. E para mim esse Six Nations 2026 vai ser uma batalha na próxima rodada dos 2 maiores jogadores do mundo em atividade. Na verdade, 3. Antônio Dupont, que é de outro planeta. Tomás Ramos, que joga de fullback, joga de abertura. Eu vou falar da França daqui a pouco, é qualquer, tá voando. E do Finn Russell. Então, assim, o que projetar para essa Escócia nas últimas 2 rodadas aí? Ela tem que vencer ou vencer a França. Se ela ganha o jogo da França, se ela ganhar por mais de 7 pontos no placar, não precisa fazer ponto bônus. Os 2 vão a 15. E aí a última rodada vai decidir quem vai ser campeão.
Se ela ganha com ponto bônus, aí ela só depende dela mesma e a França vai ter que torcer contra ela. Assim, então ela tem nas mãos, a condição de sonhar com o título por única e exclusiva obra dela. Para fazer isso, ela vai ter que fazer um jogo monumental contra a França. A França, para mim, embora o jogo seja lá em Edinburgh, lá em Murrayfield, ainda é favorita. Isso eu vou falar no vídeo semana que vem, porque sabe, esse próximo final de semana, Six Nations descansa, mas na outra semana volta para as últimas 2 rodadas. Que campanha da Escócia, hein? Que volta triunfal. Quando tudo parecia terminado, depois da derrota para a Itália, ela vence a Inglaterra, vence País de Gales, um jogo difícil. Ali, os fantasmas da Escócia voltaram no intervalo. Tipo, ó, tá vendo? Ganha da Inglaterra e vai perder para Gales que não ganha de ninguém. Ela teve calma, teve paciência, teve qualificação, teve talento e teve fim russo. Repito, aquela saída, aquele reinício de jogo pós-penal de País de Gales, onde o ponta, a camisa 14 de Gales, vai lá acompanhar o chute que acabou entrando. Até ele voltar, o Phil Russell fala por Darcy Graham, que tinha acabado de entrar na ponta esquerda, fala, meu, vai que eu dar uma bica lá no fundo do campo. Ficou todo mundo olhando, ele deu saída rápida, o Darcy Graham fez um try. Ali falando, parou, meu. Só um gênio faz essas coisas, né? Então, assim, a Escócia está vivíssima, graças a ela mesma. Ela entrou no buraco e ela teve condições de sair do buraco. Vai brigar, não sei não se vai chegar a semana que vem, eu falo, mas que vai brigar com a França, vai. Bom, e agora a gente chega na pré-competição. Os favoritos eram, inclusive eu colocava assim, Inglaterra, a maior favorita, embora tivesse que jogar no Le Crunch a última rodada lá em Paris contra a França, segunda favorita. Então era assim, se você pegar os vídeos anteriores, meus seguintes, você fala, olha, a Inglaterra está jogando mais, mas a França vai jogar em casa, ou seja, a última rodada. Hipoteticamente, na cabeça de todo mundo, era isso que ia acontecer. Os dois irem perfilando vitórias para chegar lá na frente e brigar um pelo outro com o título. A Inglaterra ficou no caminho. A França não. A França do Antoine Dupont é outra equipe. Eu vou falar uma coisa para você. Eu duvido que se no ano passado a África do Sul com 14 jogadores enfrentasse a França com o Antoine Dupont, a África do Sul ganhasse. Porque a França com o Antoine Dupont, ela é outro mundo. O Antoine Dupont não é exagero, pessoal. Eu joguei aí, faz muito tempo que eu estou no rugby, joguei na camisa 9. O Dupont salvou 2 ou 3 trás com a Itália nos primeiros 20 minutos do jogo, sozinho. Não fosse ele, a Itália tinha virado o jogo. E olha como acabou a partida até os 70 minutos. Imagina o que ia ser. Fora a distribuição de jogo, fora a armação de chute dele por trás do Louis Biarré, que aliás completou, acho que 8 jogos, fazendo trás seguido pela seleção francesa. O moleque é um monstro. Então, assim, a França é um time talentosíssimo, com um pack de fortes, poderoso. Ainda tem alguma dificuldade na primeira linha, não me convence ainda não. Foi mais uma vez contra a Itália, sofreu. Mas a volta do Emmanuel Meafou, que acabou com o jogo, monstrão, 2 metros de altura, 140 quilos, meteu atrás, deu um monte de taco. E do Thibaut Flamand, que tem uma elegância para jogar e uma qualificação e um talento absurdos, né? Fora a terceira linha, com Kroos, enfim, Gelonche. Tem muita gente boa, França. Uma linha que não precisa nem falar, né? É todo mundo de altíssimo nível. Um elenco primoroso. Não teve o Jalibert nessa partida, mas aí teve o Thomas Ramos, que eu falei um pouquinho antes no jogo falando um pouco da Escócia. Que jogador brilhante, né? Para mim é um dos melhores da competição, se não o melhor. Joga onde for. Joga de fullback, joga de abertura, e se passa, amanhã joga de centro. Bom, ele é muito bom. E vive um momento esplendoroso da carreira, brilhante nos chutes, mas também na distribuição no jogo, na armação de trás, na defesa. Quase completo. Ele só não brilha mais porque ninguém brilha mais que o Antoine Dupont, né? Então, assim, mas uma França fortíssima, que vai para Edinburgh enfrentar no Murrayfield a Escócia, é o jogo que vale o título para a França. E vou falar novamente, se a França ganhar, a França tem 15 pontos. Se ela ganhar com ponto bônus ofensivo, acabou o torneio.
Ela vai a 20 e ninguém mais alcança. O jogo Le Crunch contra a Inglaterra vai ser para receber o troféu. E a Inglaterra vai querer meter água no chope, que é o que sobrou para a Inglaterra. Vamos ver o quanto que essa França é decisiva no momento agudo da competição, que ela colocou para ela mesma, com todos os méritos. E eu não tenho dúvida que ela chega como favorita lá. Vou falar semana que vem mais especificamente desse jogo. Então são os últimos 2 jogos da França. Escócia e Inglaterra. Não é fácil. 2 equipes brilhantes. Especialmente a Escócia, porque briga pelo título e joga em casa. Osso duro de roer para a França. Duríssimo de roer. Aí a gente vai ver se essa França está pronta. Talvez tenha a volta do Jalibert e talvez até do Ntamak. Aí uma dor de cabeça boa para o Fabien Galtier, quem vai jogar de abertura. E tem Antoine Dupont, né? Tendo Antoine Dupont fica tudo mais fácil. Mas a França está voando até aqui. Bom, acho que é isso, passamos tudo, né? Um apanhado um pouquinho mais detalhado de cada seleção ao longo desse trajeto de 3 das 5 rodadas do Six Nations, né? O Six Nations é maravilhoso. Se você, eu todo ano falo isso. Ele é tão pesado, ele é tão tradição, ele tem tanta rivalidade, todo mundo se conhece de uma maneira, até os italianos já estão há 26 anos na competição, todo ano jogando contra esses poderosos. Ninguém se intimida. Gales quase ganhou da Escócia, Gales não ganha de ninguém faz uns 2, 3 anos, ganhou do Japão, não passou mais jogo de Tier 1 ali, pesado, com a Escócia voando. Você vê, né? O que é a camisa? Aí você vai a Irlanda, que também estava naquele mais ou menos, vai lá dar uma paulada inesquecível, histórica, a maior da história, contra a poderosa Inglaterra, que pré-competição era a favorita, depois entrou bem, depois foi afundando. O que não faz uma vitória da Escócia contra a Inglaterra para a Escócia chegar na condição de brigar pelo título agora com a França na próxima rodada? E a França, que pegou uma tabela que ela conseguiu manejar bem o jogo complicado, que era contra a Irlanda primeiro, passou e passou de forma magnífica. Aí os outros 2 jogos ela levou e venceu o Gales lá destroçado e pegou uma Itália complicada, mas saiu tranquila, incólume, né? E a Itália também, outra equipe que começou ganhando da Escócia, que está brigando pelo título. Você vê como é que é? Então esse é o Six Nations, é uma coisa maravilhosa que tira alguém de crise, Escócia, coloca alguém em crise, Inglaterra, ressuscita alguém que já estava difícil, Gales, confirma uma equipe em ascensão, Itália, coloca a Irlanda de novo no caminho da Irlanda poderosa, entre os 3 melhores do mundo. Você vê como é que é? É muita tradição, muita qualificação, por isso que a Europa e o mundo inteiro param para ver os Six Nations. Você vê com a gente na ESPN e também no Disney Plus, e a próxima rodada eu falo a semana que vem, tá bom? Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, você concorda ou discorda das minhas análises até aqui, e se veio até aqui, dá aquele like, né, o joia, que é sempre legal, ajuda o canal, e assina o canal, quem não é assinante, tá bom? Muito obrigado pela companhia, valeu, até a próxima.